Salve nação, grande vitória do nosso Mengão e o mais querido saiu na frente no confronto direto no Fla-Flu contra o nosso arquirrival. O Flamengo disparou 2-0, gol de Pedro e gol de Cebolinha. E aí, estamos com uma mão na final, né? E é isso, galera. E agora vamos assistir aqui as análises da imprensa brasileira. Mas antes, já chega largando o dedo no like, se inscrevendo no canal, ativando o sino das notificações e deixando aí nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Bora pro vídeo. Flamengo, não tô falando só nesse ano, comando do Tite, desde o ano passado. Sim, possivelmente foi. Talvez tenha escapado uma ou outra assim, mas possivelmente foi. Uma ótima noite a todos que nos acompanham. Foi um jogo de imposição do Flamengo. O Flamengo se impôs demais contra o Fluminense. Se impôs muito com e sem bola no primeiro tempo, e acho que isso que me chamou muito a atenção, porque a gente olha muito para o poderio da equipe do Flamengo, para o poderio técnico da equipe do Flamengo, mas o que mais me chamou a atenção na imposição absoluta do Flamengo no primeiro tempo foi o trabalho sem bola, como o Flamengo sufocou o Fluminense sem bola, e a partir dessa imposição sem bola, o Flamengo botou o seu poderio técnico para jogo. Então 2-0 foi um placar confortável, mas não foi um placar do tamanho do jogo. O jogo foi maior do que um 2-0, né? Mas no fim das contas o Flamengo encaminha a classificação para a final em uma atuação muito forte em todos os sentidos, do ponto de vista coletivo, do ponto de vista individual. No primeiro tempo, de fato, dominando o jogo inteiro. Na segunda etapa, o Fluminense saindo mais e o Flamengo aproveitando o espaço. Então, de maneiras diferentes, o Flamengo foi se impondo, finalizou pra caramba, expôs o Fluminense a algumas das suas fraquezas. E assim, o campeonato estadual, a gente sempre pondera tudo que acontece no estadual. Estadual não é parâmetro. Até a fase que chega agora. Daqui por diante, onde são os clássicos, as fases decisivas, são jogos que se aproximam mais do grosso da temporada. E hoje o Flamengo deu uma amostra da evolução desse trabalho. É um time que se mostra cada vez mais sólido, cada vez mais alinhando aquilo que existe entre a expectativa que existe pelo que é a comissão técnica e pelo que é o elenco e aquilo que eles entregam. Foi um tremendo jogo de futebol do Flamengo. Foi um jogo que o Flamengo se impôs de maneira absoluta contra o Fluminense. Tem a impressão, Birner, até comparando, já que o Zupa lembrou aqui no intervalo do confronto, né, dos confrontos da final do ano passado, essa atuação do Flamengo de hoje me lembrou a atuação do Fluminense no segundo jogo. É que aquele jogo foi maluco. É que ali foi um negócio absurdo. Mas em termos de imposição, de intensidade, de não dar respiro pro adversário, é que ali o Fluminense fez 4, o Fluminense hoje fez 2, o Flamengo hoje fez 2, mas poderia ter feito mais, como disse o Zupac. Há quem diga, né? Pô, tem que comemorar que foi só 2. Não dá pra comemorar não, porque agora vai ter que fazer 3, esse time do Flamengo não toma gol, meu amigo. Tudo bem, Birner? Tudo bem, William. Boa noite a você, ao Zupac, ao Pedro, aos fãs e às fãs do esporte. Eu vou usar uma frase que eu acho que vou poder repeti-la várias vezes ao longo da temporada, mas como disse o Zupac, eu concordo, a gente tem que esperar o que vai acontecer durante o ano, temos convocações, as coisas no futebol acontecem. Infelizmente, para quem torce contra o Flamengo, Matheus Carreira do Data ESPN citou essa frase. Pensei que ele torcia contra o Flamengo. Não, infelizmente para quem torce contra o Flamengo e o Tite se encontraram. Porque essa foi uma atuação muito com a cara do Tite. No time tecnicamente, não estou falando de seleção, sim, que o Tite dirigiu com mais possibilidades, com mais força. O Zupac falava, e eu concordo totalmente, é uma atuação assim de uma imposição enorme. Imposição porque eu nunca vi o Fluminense com tanta dificuldade por tanto tempo de sair jogando. Só contra o Manchester City. Convenhamos, tudo bem, né? Perfeito. Me lembrou essa dificuldade de fazer o Fluminense sair jogando, só o Manchester City colocou dessa maneira contra contra o City, o Fluminense ainda conseguiu acertar o gol. Sim. Hoje o Rossi não fez uma defesa. Sim. Eu não me lembro se alguma vez o Fluminense do Diniz terminou o jogo sem chutar uma vez na direção do gol. Chutou pra fora, mas uma vez na direção do gol. Obrigar o goleiro adversário a fazer uma defesa, pelo menos. E tudo de um jeito que pareceu muito fácil pro Flamengo. Porque essa é uma característica. Na seleção brasileira, o Tite fez as coisas parecerem mais fáceis do que eram. Sim. E depois saiu de lá mal, não sei o quê, não gostaram do trabalho. Hoje, o Tite fez o Flamengo parecer que é muito fácil fazer isso com o Fluminense. E não é. Você pode ganhar do Fluminense. Dessa forma, é muito difícil. Com um detalhe, o trabalho do Tite é um trabalho
muito mais curto de tempo que o trabalho do Diniz. Ele tem jogadores melhores, mas o Fluminense tem bons jogadores. Você olha o time do Fluminense e fala, o Fluminense vai fazer mais do que ele fez hoje contra qualquer equipe, até contra o Flamengo. Não, é um time que tem plenas condições de ganhar do Flamengo quantas vezes ele quiser. Hoje em dia, vai precisar jogar muito se o Flamengo jogar bem. Hoje, a diferença que a gente viu em campo hoje é uma diferença que remetia aos tempos em que a diferença no papel era muito grande. Hoje ela não é tão grande assim. Né? Acho que quase todos os times melhoraram. Mas hoje parecia aquele momento em que o Flamengo tinha um timaço e os demais estavam tentando encontrar o seu caminho. Foi bem Porque quando você pega as ideias, já tocando pro Pedro, o Tite tem uma ideia de jogo, que ele fala muito sobre equilíbrio, né? Aí hoje foi pleno. Sim. Recupera a bola com facilidade, o adversário não chega no campo de ataque, cria pelo meio, cria pelo lado, perde um monte de gols, assim, um vareio, né? O Diniz, que também tem uma ideia muito clara, um jogo muito pessoal, né? Muito autoral, do que o Diniz pensa, a gente está acostumado a ver, o Tite anulou, o Flamengo anulou, e hoje o Fluminense, quem chegou agora e viu o Fluminense pela primeira vez jogar e falou, o campeão da Libertadores não é esse cara deve ter perdido o time outro inteiro. que é o campeão. É o outro. Impressionante a atuação do Flamengo. Um abraço ao Bina, ao Zupa, ao fã de esporte com a gente, William. O Fluminense tem algumas notícias preocupantes do jogo de hoje e, curiosamente, a boa notícia é que foi 2-0. A boa notícia é que foi 2-0, que o Flamengo poderia ter devolvido o que foi a final do estadual do ano passado. Poderia ter sido 3, 4, 5, 6 e, se não me engano, mais de 20 finalizações, né? Hoje, 24-8, só que das 8 do Fluminense, nenhuma foi certa. E das 8 do Fluminense, uma no primeiro tempo. Isso. E 7 naquele intervalo de 15 minutos ali do início do segundo tempo, entre a entrada do Lima e a expulsão do Thiago Santos, que o Fluminense ele passava uma falsa sensação que ele estava melhorando no jogo, mas ele não estava exatamente melhorando no jogo. É que estava rolando um pouquinho mais o nível ali com o Lima. Chegou um quarto homem ali para ter o seu homem, acho que era o Lima, que o Ganso não estava conseguindo fazer essa função, mas rapidamente, também numa questão de roubada de bola, você pressionou o passe do Thiago, o Flamengo teve o mérito de forçar essa expulsão. O Flamengo tem uma situação muito específica, que já é o segundo jogo do Flamengo do Tite contra o Fluminense do Diniz, que é o Flamengo do Tite que determina como vai ser o jogo. Ele escolhe como vai ser o jogo e ele fica confortável durante todo o tempo. O Flamengo escolheu como seria o jogo. Não dá para se debruçar em algo como, mas o André não jogou, mas teve a escolha do Renato com... Não foi isso. O Flamengo, mais uma vez, como foi no Clássico, se não me engano, 2 semanas atrás, talvez, foi dia 25. Foi dia 27. 27? Contra o próprio Flu? Um tempo atrás contra o próprio Flu. 2-0. Foi o Flamengo quem determinou. O jogo vai ser o seguinte, e o Cebolinha deixa isso muito claro na entrevista que ele dá na saída de campo para os colegas da Gold, se eu não me engano. Ele fala, a gente treinou a semana inteira essa pressão, para encaixar de novo essa pressão contra o time do Diniz. A gente faltou finalizar melhor. Ele fez uma leitura muito simples, mas ele reforçou que essa era a ideia. Então, o Flamengo teve essa ideia do primeiro clássico, e aí não vamos apegar as peças, porque não jogou. Ele tirou o Fluminense do jogo. Hoje, novamente, então, ele determinou que vai ser o confronto. Mas a vaga tem o segundo jogo, mas é muito pouco provável que a gente vem vendo. É um mundo diferente do ano passado, da final. O que a gente está assistindo do Fluminense do Diniz esse ano, porque ganhou a Recopa. A Recopa tinha uma mobilização específica de um jogo específico, de uma condição até de natureza diferente da ida para a volta, e que tinha uma mobilização de estádio cheio, torcida única, tinha uma outra atmosfera ali. O time do Flamengo desse ano é um time que ele condiciona, ele direciona o jogo, é um time fisicamente muito acima do time do ano passado. E o que o Zupac falou no início, se não me engano, foi o Zupac que falou, o Flamengo sem bola é que faz o Flamengo jogar com a bola como ele cria a chance. Não é que o Flamengo se deu a bola ao Flamengo, o Flamengo ficou circulando até achar o espaço. Não, o Flamengo sufocou, deixou desconfortável, e a partir daquilo o Fluminense já estava até porque eu não vi estatísticas do parque. O Fluminense trocou mais passes que o Flamengo. No primeiro tempo, o Fluminense, mesmo sendo massacrado como foi, teve mais posse. No segundo tempo ficou mais parelho, acho que acabou perto de 50-50. E tem um outro lado... Uma posse que não adiantou de nada, porque o Flamengo jogou o Fluminense lá atrás. Um outro lado também que me chama a atenção, que é uma notícia preocupante das tantas crises do Fluminense de hoje, que é um comportamento que não é exatamente típico dos times do Diniz. Quando saiu o segundo gol, a gente já estava aqui sentado, comentei com o Biner, a abordagem do Flamengo no jogo, ela é muito diferente da abordagem do Fluminense. Sem bola, pressiona e morde. Quando você vê ali, a chave para mim do jogo foi quando você iguala os 3 homens ali da frente, né, que eram Pedro, Cebola e Luiz Araújo, tira os 3 homens que faziam saída de bola, porque o Martinelli baixava, e você tinha o Arrascaeta e o De La Cruz chegando no Ganso e no Renato. Então, esse encaixe para mim
Essa abordagem sem a bola, ela direciona. Então o Flamengo faz o que ele quer com o jogo. Aí você olha para a abordagem do Fluminense, a gente comentava aqui, o primeiro jogo, o Pulgar é acionado, ele domina, ele olha, levanta a cabeça, ele cruza. Nenhuma pressão, uma abordagem absolutamente passiva. A bola agora do segundo gol, o Arrascaeta domina, levanta e olha. Então, se você começa... Nós tivemos vários casos assim no jogo que não deram gols. Se você mas começa a dar espaço para caras como Pulgar, Arrascaeta, De La Cruz, fez um grande jogo. Eles vão acionar homens de qualidade também, como é o caso do Pedro, como vai ser o caso do Cebolinha para finalizar, como poderia ser o caso do Bruno. Então, você não sai da armadilha do Flamengo quando não tem a bola, que o Flamengo te pressiona, no caso do time do Diniz, e você não consegue pressionar de volta quando o Flamengo tem a bola. Então, assim, é um jogo muito ruim em todos os aspectos do time do Diniz, e a notícia preocupante é que você não vê exatamente algo como, foi fora da curva. Na semana que vem, esse é o ponto. O André volta e recupera o que foram as últimas semanas. Volta com a LDU. Exatamente. O trabalho, a gente estava nesse debate ontem no F90 sobre o trabalho do... o trabalho do Diniz foi campeão já. Não. O ponto fora da curva foi a mobilização para o jogo da volta da Recopa. Esse ano, a curva do Fluminense tem sido essa aí. O time não tem jogado então não dá para comparar naquela, mas será que pode virar? Aquela semana pré-final do ano passado, a gente tinha certeza que o desempenho do Fluminense ia ser absolutamente diferente. Exato. A gente não sabia se ia virar, se o Flamengo ia ceder. A virada foi surpreendente. Não, a virada você não pode cravar, mas você sabia que a abordagem, a postura e o comportamento... E tinha uma questão de altitude, tinha uma série de fatores. No final do ano passado. Do ano passado. E você tinha um time sendo construído ali, a gente está falando de março, início de abril. Foi. Que ele vai atingir o seu ápice ali, final de abril, início de maio, naquele emblemático jogo contra o River. Você não está exatamente nesse nível de construção agora. Pode estar, o time pode se reencontrar, as peças podem se encaixar, você tem jogadores de qualidade, como a gente falou na final da Recopa, para fazer algo melhor durante o ano. Só que para esse momento de temporada, para essa semana, você olha e vê um time do Tite muito mais sólido, se encaixando e sabendo como aborda um jogo contra o Diniz do que exatamente o contrário. Então isso deixa até... Não é polêmico, não é... Sabe, querer holofote, falar que o Flamengo está com uma vaga muito bem encaminhada. Muito bem, mas, gente... Uma virada na semana que vem, com uma outra abordagem do Diniz, a gente vai virar e falar, nossa, não era o que estava acontecendo no ano. Não era, entendeu? Então, acho que isso foi a tônica da diferença do cenário de agora para o cenário da final do ano passado. Foi assustadora a diferença, o que mostra, assim, como o trabalho do Tite vem sendo construído ao longo do Campeonato Carioca. E a vantagem que foi, a vantagem ela existiu, de o Tite ter assumido em outubro do ano passado. Exatamente. Exato. Esse era o ponto. Pesa assim, muito. E o Flamengo, assim, o Tite não queria trabalhar... De fato, não queria. O Tite queria trabalhar a partir de janeiro. E o Flamengo fez um trabalho de convencimento da importância de assumir naquele momento. Claro que para tentar salvar o Campeonato Brasileiro... Mas ele entendeu que era necessário para melhorar essa temporada. Claro, e é isso. E tem avaliar várias situações do elenco que estava implodindo. A temporada do Flamengo começou antes. A temporada 20... Eu falei isso aqui já várias vezes no Sport Center, sobretudo. O 24 do Flamengo começou em 23. 23, sim. E essa é uma vantagem para times com essa ambição. O 24 do Palmeiras não começou em 23. É claro que o Palmeiras é um trabalho sólido, mas o Palmeiras passou a pensar em 24 em 24. O do Atlético Mineiro, do Fluminense, que tinha tanta coisa para se preocupar no fim da última temporada. O Flamengo, mesmo ameaçando brigar pelo brasileiro, de fato, né, só passou perto. Mas, de fato, o 24 do Flamengo começou antes. E agora a gente está vendo esse amadurecimento do trabalho de um ponto muito importante. Então, o Flamengo vai começar a Libertadores, que é o que realmente importa daqui a algumas semanas, num estágio de trabalho interessante nas mãos do Tite. Cada vez mais se aproximando da característica que esse trabalho deveria ter. E isso é muito bom para eles. E como disse o Bira, aterrorizante para quem vai enfrentar. E tem um dado curioso, que no final do ano passado, quando a gente conversava muito sobre o que poderia ser o trabalho do Tite com o tempo, o Tite também ele ganha uma janela que os últimos anos não deram aos antigos treinadores do Flamengo, né? Porque os últimos anos eram de decisão em janeiro, uma Recopa aqui, uma Supercopa acolá, claro, fruto de títulos das temporadas anteriores. É isso. O Tite... Ele molda em 9 de março, aquilo que o Zupa falou, daqui para frente, que você fala dos clássicos das semifinais e finais do estadual, início de Brasileiro e fase de Copa da Libertadores. Então, em 9 de março, a gente está falando que estamos aqui falando sobre um primeiro grande teste. Melhor exibição, se é melhor exibição, se não é, a gente pode pegar um outro jogo. E é o 26º jogo do Tite? 26º, que ontem a gente falava, tinha 25 até... Então, 26º jogo, 12 no ano passado... são 14 agora, passou janeiro, viajou, voltou fevereiro, ajustou, ele chegou a testar 2 times diferentes, 2 ideias diferentes. Chegou De La Cruz, chegou Vinha. Entendeu como é que ele pode, entendeu como ele pode neutralizar o principal rival dele hoje no cenário regional, um dos principais do cenário nacional, que é o Fluminense, pode ser também no cenário sul-americano. A gente vai falar sobre isso. As peças que ele tem
por uma questão do Gerson ali que acabou resolvendo um debate, um impasse. Tem o De La Cruz por ali. Então, assim, é um cenário também um pouco atípico do que foi na comparação com os últimos anos do Flamengo. O Tite, ele teve um início, como bem fala o Zupac, o 24 dele começa em 23. Ele tem uma margem maior, se ele tropeçasse, empatar, não foi o caso, mas empatasse ou perdesse ele num ajuste de Carioca, estava no pacote, ele ainda consegue fazer um bom Carioca. E a partir de agora, 9 de março, que ele vai começar a ser testado de forma que passou pelo Fluminense, está numa final de estadual, daqui a pouco vem brasileiro. Então, isso também deu um respiro, aí você soma, é quase que uma tempestade perfeita. É o respiro, é a qualidade do Tite, é a qualidade do elenco, é uma outra ideia de início de temporada, é um trabalho físico que me parece também muito diferente dos outros, que tinha aquela coisa, o Vitor ainda está entendendo a carga, o Paulo Souza ainda está entendendo, então tudo também ajudou, mas você não faz nada se você não for competente, mas acabou também ajudando um pouco essa sensação de um pouco mais de tranquilidade, você começar a ser testado em 9 de março, não, por exemplo, em 27, 28 de janeiro, como já foi em outras temporadas. Eu sei que, por mais que a gente fale, ainda é cedo, mas começa a mostrar, claro, uma cara tem, obviamente, do Tite, mas a gente começa a definir um time do Flamengo, a gente começa a entender quais são os caminhos, porque antes fala, o De La Cruz pode ser no lugar do Luiz Araújo essa é a grande e tal. questão. Essa é a grande questão. Quando o Gerson estiver apto a jogar, o Tite vai ter que tomar alguma decisão importante, porque tudo que aconteceu até aqui na montagem do time, nas escolhas do Tite, eu compreendi e era perfeitamente o que deveria ter acontecido. Quando o De La Cruz chegou, era natural que o primeiro encaixe dele fosse com o De La Cruz pela direita, porque não se mexe no Gerson, joga muito e estava jogando muito, e o Pulgar é o primeiro homem. E ele sinalizou no primeiro jogo quando ele dá a braçadeira ao Gerson. Exato. E era onde o De La Cruz vinha jogando, na maioria, não sempre, mas na maioria dos jogos... Mas tá jogando um monte agora nessa posição. Embora fosse o encaixe natural, e era legítimo que o Tite tentasse esse primeiro encaixe, sim, mas é uma opinião particular minha. A melhor utilização do De La Cruz, pra mim, é onde ele tá jogando hoje. Exatamente. Vindo de trás, de frente, o segundo volante. Tá jogando muito. Seja na articulação, e ele deu passes hoje precisos e preciosos, seja na infiltração. E esse papel do segundo volante infiltrador é um papel que o Tite sempre teve nas suas melhores formações. Elias, Paulinho, ele gosta desse tipo de jogador. Então, quando o Gerson... E o Flamengo melhorou. O crescimento... É claro que não é por causa da saída do Gerson, mas o crescimento do Flamengo nesse recorte inicial de temporada, ele caminha junto com o crescimento do De La Cruz nessa função. Então, quando o Gerson estiver apto, ele vai ter que tomar alguma decisão. Não acho que é fácil tomar essa decisão, mas vai demandar. Essa é a curiosidade que eu tenho do ponto de vista estrutural. O resto pode ser escolha. Vai Fabrício Bruno ou vai o Léo Ortiz quando entrar? Vai o Ayrton ou vai o Vinha? Eu acho que vai ser a zaga dos Léos. E acho que vai ser o Vinha. É duro tirar o Fabrício Bruno do time também, tá né? Tá bem. Mas agora, do ponto de vista estrutural, é quando o Gerson estiver apto a voltar, o que é que ele vai fazer? Isso eu estou bastante curioso, porque hoje eu não mexeria no De La Cruz onde ele está jogando. Talvez tentar o Gerson onde está hoje o Luiz Araújo. Nos primeiros jogos do Tite, quando ele assume, o Gerson jogou aberto pela direita. Mas o Luiz Araújo vem cumprindo um papel interessante também. Complicado. Então, para mim, tá aí a interrogação sobre a estrutura do Flamengo para esse momento. Hoje, no lugar do Luiz Araújo, entrou o Bruno Henrique, que tem sempre aquele apelo, né? O Bruno Henrique e o Gabigol vão ficar no banco até quando? Entrou o Bruno Henrique, até para dar um gás ali em cima do Marcelo. O Marcelo estava subindo muito, o Bruno Henrique deu trabalho para o Marcelo, segurou o Marcelo ali. Um dos jogadores do lado de campo tem que ser um cara de velocidade agudo. Isso é muito claro. Então esse cara não concorre com o Gerson. Não. Sim. E além de ter a gente tem o Luiz Araújo, que para mim, tecnicamente, inclusive, é um pouco abaixo do nível desses jogadores. Sim, De La Cruz, Arrascaeta mas e tal. cumpre papel, né? Cumpre. É um jogador de velocidade. É E ele tem uma vantagem em relação ao Bruno Henrique. Além de estar mais habituado a jogar do lado direito, ele recompõe melhor que o Bruno Henrique se eventualmente você precisar. Porque o Bruno sabe que hoje ele não vai tirar o Cebolinha. O Bruno não vai jogar onde ele gosta de jogar, porque o Cebolinha hoje é intocável no time. Mais uma boa partida do Cebolinha hoje. Só pra lembrar. Fala, quando eu vou falar sobre o De La Cruz, isso tem muito a ver com o fato do time ter acertado a marcação alta, né? Porque o De La Cruz é um segundo volante quando o time marca bem pressionando. Hoje, se tiver que recuar, não é a posição ideal. Ele joga, obviamente, ali também, mas não é a posição ideal. Então, como a marcação do Flamengo na frente foi muito boa mesmo assim, não parece que é um time que tem 14 jogos na temporada. Né? Porque, queira ou não, o De La Cruz chegou agora. Luiz Araújo ano passado, não era tudo isso. Everton Cebolinha, será que foi uma boa contratação? Luiz Araújo não era um titular ainda no ano passado, porque né? Foi ganhando aos pouquinhos ali com o Tite. vale lembrar do que era dito
ano passado sobre esses jogadores, Sim. com outros técnicos. Não, o Cebolinha era uma decepção. É, o Araújo gastou não tinha demais no mostrado Cebolinha. suficiente. É óbvio que os jogadores têm que se provar, têm que ganhar campeonatos, né? O nível de exigência do Flamengo é muito alto e tem que ser mesmo. Né? O investimento, o treinador, o tamanho do clube e etc. Mas já se olha de um jeito diferente. Não vai se discutir se o Gabigol tem que jogar junto com o Pedro, né? Se o Bruno Henrique necessariamente tem que jogar no lugar do Cebolinha. Curioso, Berner, que o Flamengo chegue... É claro que ainda não dá pra gente cravar que esse vai ser o Flamengo da temporada. É um indício interessante. Mas é curioso que a gente chega nessa constatação que o Flamengo atinge um nível muito interessante dos grandes craques que sobraram no elenco da geração vitoriosa, só o Arrascaeta tá jogando. Sem Gerson, sem Gabriel, sem Bruno Henrique. Só com o Arrascaeta. E o time rende mais. E por que você consegue fazer isso hoje sem tanto barulho? Porque Pela sua última frase, o time... Não, o time rende. E o Tite tem... E aí você neutraliza. É claro que o Gabriel não estava à disposição. Mas você neutraliza um pouco, diminui um pouco o tom do debate do Bruno no banco, do Gabriel Preteira. Debate esvaziado. O time está acontecendo. Você tem tamanho, o Tite tem tamanho e demanda tamanho você mexer em algo tão sagrado ali, que está numa prateleira ali do torcedor. Embora tudo tenha critério, né? Exato. E ele, ó, sem fazer muito alarde, como ele gosta de falar mesmo, como ele gosta de brincar, o campo fala, o campo dele vai falando que a opção por aqui é essa porque funciona assim. A opção por cá é essa porque funciona assim. O Cebolinha aqui, o Pedro ali, o Gabriel não está entregando e pronto. Então, é mais fácil também quando você tem o tamanho, a competência e o campo vai ajudando. Porque em muitos momentos desse Flamengo, o campo não ajudou e era mais difícil sustentar quando eles tinham que estar no banco também. O Gabriel em algum momento já teve que estar no banco, só que o campo também não rendia tanto, o time não tinha o título ou sequência de vitórias, então ficava aquela coisa, será que não é hora do Gabriel voltar também? Porque o Gabriel é símbolo desse Flamengo. Não, então o campo agora ele dá também essa tranquilidade da mexida. Você vai chegar, como o Zupac falou, você deve chegar para um primeiro título que você só vai ter esse primeiro cara, porque o Gerson não volta, né? E acho que até a gente vai arrastar um pouco essa discussão, porque o Gerson deve demorar um pouco mais para voltar. E você pode levantar uma taça, é uma possibilidade para ser campeão carioca, pela primeira vez com só esse cara, só o Arrascaeta ali. Isso é uma transição muito grande. E no fundo é saudável para o Flamengo. Claro. E claro que não é... Assim, e ele demorou a fazer. O Flamengo precisa há muito tempo. Em especial no caso do Gerson, acho que o Gerson tem bola para ser titular. Desses caras que a gente fala que não estão jogando, o Gerson é o cara que não tem rendimento de titular, só não tá. E é isso aí, galera. Essas foram as notícias do momento. Fique atento para os próximos vídeos. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações, deixe seu like e até o próximo. Tamo junto. Valeu!